Ratinho quer a volta do Pânico no SBT. Pois é, será que vem aí? O programa vai voltar? É o que a gente vai tentar entender hoje. Pois é, minha gente, com informações aí de Matheus Baldi, lá da revista Isto É, o SBT aí tá com desejo de trazer de volta o estilo bastante provocador e irreverente do Pânico na TV. E parece que, porque essa informação tinha sido noticiada pelo Matheus Baldi na outra semana e agora tá ganhando força porque o Ratinho fez um comentário que é totalmente a favor sobre o retorno do Pânico na televisão aberta pelo SBT, possivelmente ali no horário batendo de frente com o Jornal Nacional da Globo. É isso mesmo. Vale lembrar que no ano passado o SBT e a Jovem Pan chegaram a negociar a volta do Pânico à TV aberta. Essa informação foi dada pelo Rick Souza do site TV Pop. O SBT realmente estava querendo trazer de volta o Pânico nesse horário que eu disse, das 8h30 ali disputando com o Jornal Nacional. Aí não se sabe se seria realmente o Pânico da época da Rede TV, né, ou o Pânico que hoje tem na Jovem Pan, esse formato politizado. Aí, enfim, fica aquela dúvida. Mas as tratativas ficaram em pausa naquele momento, não foram muito para frente, mas agora com o apoio do Ratinho, é bem possível que isso pode ganhar um novo fôlego. O comentário do apresentador não passou despercebido e logo virou assunto entre fãs e também, claro, internautas aí, muitos seguidores do próprio Pânico que acompanharam o programa quando passava na Rede TV e também a sua pequena, digamos assim, longeva, também pode-se dizer assim, fase quando estava na Band. De um lado, tem gente comentando com muitas palmas e até pedindo um feriado nacional pela possibilidade de retorno do Pânico. Do outro lado, óbvio, como sempre, tem críticas e também muitas ressalvas sobre o que realmente poderia ao ar, como eu falei, em tempos tão diferentes daqueles vividos por Emílio Surita e a sua turma nos anos 2000, porque o Pânico, quando era exibido na Rede TV, era em outro momento, era em outra situação. Então não dá para você poder, enfim, fazer nem sequer o que os caras faziam naquele tempo. Eu vou até compartilhar com vocês aqui a audiência do Pânico detalhada, para vocês poderem ver como é que o programa realmente era um sucesso. Pra vocês terem uma ideia do sucesso, no domingo, Vesgo, Ceará e toda a patota das paniquetes alcançaram a liderança por 12 minutos. Eles ficaram 12 minutos na liderança, isso no dia 23 de setembro de 2009. Sabe quando o programa marcou em 2009, nesse dia? 15.4, de 11h09 às 11h21. Cravou 15.4 na média contra o No Limite, que amargou a segunda colocação com 13.9. O programa do Gugu, que era exibido na Record, né, porque o Gugu tinha saído do SBT e foi para a Record, teve uma média também de 14 pontos, enquanto o Silvio Santos não passou dos 10 com o seu programa, né? E realmente aí o Pânico naquele tempo tinha uma audiência gigantesca, né? Você vê também como é que eram os números antigamente, né? Olha só, 15 pontos, a Globo, hoje 14 pontos para a Globo é vergonhoso. Se uma novela dessa das 9 dá 14 pontos, já tá chegando nesse ponto, né? Vale tudo. Se uma novela da Globo dá 14 pontos, nas 9 é pedir para cancelar, é pedir para nem continuar com o capítulo, porque realmente, só que naquele tempo, 2009, 14, 15 pontos, eram realmente números maravilhosos, eram números assim incríveis, ainda mais para a Rede TV, cara. A Rede TV, uma emissora nanica, uma emissora pequena, né, extremamente desproporcional às estruturas de SBT, de Band, né? E na Band, quanto que o Pânico marcava? Vou procurar aqui, porque na Rede TV era uma coisa, mas na Band, quanto que marcava? Um outro site que deu a informação, deixa eu até dar os créditos aqui, porque é feio, né? Você falar e não dar os créditos. O outro site que a gente falou da audiência do Pânico foi o UOL. Foi o Splash, deixa eu ver aqui, vou dar a informação certa. Foi o UOL, foi a coluna Entreter, que a gente compartilhou aqui da audiência do Pânico, esses 15.4 que eles gravaram. Agora o Pânico na Band, né, a do Na Telinha. Aí já não dá para você fazer uma comparação muito grande. Mas essa matéria aqui, deixa eu ver que ano que ela é. Ela é de 2017. E o Pânico teve uma audiência aí até boa, e foi a maior audiência do ano de 2017 no domingo. O Pânico marcou 6 pontos de média e 7 de pico. Claro que
completamente diferente aos 15 que marcava na Rede TV. Além disso, ele foi vice-líder isolado entre homens e mulheres de 18 a 24 anos, mais de 1 hora em terceiro lugar. Ele venceu o programa da Record que estava sendo exibido lá, o Câmera Record, com 6 pontos contra 5,3, mas não chegou na vice. Eu não sei nem se o Pânico na Band chegou na liderança em algum momento, né? Aí a gente pode fazer uma pesquisa depois mais detalhada para poder saber. Mas a guerra nos domingos era muito grande. Só que aí quando foi pra Band, ele começou a perder já a relevância. Já não era aquele Pânico da Rede TV, né? Era ainda o Pânico, mas, né, chegou um ponto que a galera começou a sair, né? E aí foi perdendo relevância e aí acabou se encerrando. Essa declaração de apoio do Ratinho, segundo aqui a Isto É, tem um peso que vai além do engajamento nas redes sociais. Ele é querido e respeitado pela família Bravanel, porque agora, quando o Silvio, enfim, desde a morte do Silvio, até a Daniela afirmou isso, o Ratinho, o Celso Portiolli e o Cesar Filho, inclusive, eles meio que têm um grupo de WhatsApp e eles conversam ali entre si, dando ideias. A Daniela, inclusive, tem feito muitas reuniões com o elenco, inclusive fez uma recentemente aí com o pessoal, com toda a equipe, tanto os novos, né, contratados, recentes contratados, os que saíram e voltaram, como Cristina Rocha, para poder com os funcionários mesmo, para poderem, enfim, conversar sobre o que eles estão achando da programação que está no ar, o que pode ser mudado, o que pode ser alterado, porque muitos ali são veteranos. Ratinho é veterano, Carlos Alberto de Nóbrega é veterano, Portiolli é veterano, Cristina Rocha. Então todos ali têm um certo quilate para poder falar da emissora que eles trabalham. Então eu acho muito interessante essa reunião que ela faz, esse encontro que ela faz, que eu não sei se é mensal, se é quinzenal, mas é um encontro que ela, inclusive, saiu fotos, ela postou, vários funcionários postaram nas redes sociais isso, um encontro que ela fez lá no SBT mesmo, com os funcionários, enfim, para conversar mesmo sobre a programação do SBT. Então o Ratinho, ele tem uma influência muito grande agora no SBT com as filhas, porque ele opina muito, colabora em decisões muito estratégicas da emissora. Inclusive o Ratinho foi um dos responsáveis pela participação hoje, pela apresentação interina da Dani Brand no Tá Na Hora, e também a apresentação dela no Novo Aqui Agora, porque ela apresentava o Primeiro Impacto de manhã, ali naquela parte ali de 11 até 1 da tarde, e o Ratinho parece que foi um dos responsáveis por trazer ela para o Tá Na Hora, ou seja, tirou ela da manhã e colocou ela de tarde. Ele foi um dos responsáveis, isso ele falou no programa dele quando a Dani participou lá no lugar da Cariúcha. Ela esteve lá presente no 10 Mil, no programa de segunda-feira, ele comentou isso, né? Então ele foi um dos responsáveis aí para poder trazer, e com certeza tem sido aí um dos grandes responsáveis por uma série de outras novidades e coisas aí que o canal tem feito, porque, né, tem que se unir. Não dá pra você fazer tudo sozinho, porque antes era o Silvio, então o Silvio que decidia porque ele era o dono. Agora tem as filhas aí e elas não devem, eu acho até correto isso, elas não jamais devem fazer tudo sozinhas. Então o Ratinho, essa opinião dele, né, que ele falou que apoia o retorno, não é uma opinião à toa. Ele pode, por ser influente, enfim, comentar lá dentro, olha, vamos tentar ir trazer de volta, vamos conversar com o Emílio, vamos reacender essa proposta aí, vamos fazer uma negociação. Então isso pode acontecer. Além dele ser dono da Rede Massa, que é uma afiliada do SBT, né, ele não é apenas um apresentador, ele é um cara que tem uma personalidade muito respeitada e por uma visão também muito comercial. Eu não lembro de muitas apostas que ele fez, assim, com apresentadores, mas grande parte do elenco que tem no programa do Ratinho foi criado por ele mesmo e trazido por ele. Então, até hoje. Então é um cara que não demite, que mantém ali o pessoal contratado, que mantém o pessoal, enfim, ali firme. O apoio declarado, né, do comunicador aqui surge no momento, segundo Matheus Baldi, em que o SBT passa por uma importante reinvenção na sua editoria. Nessa semana, a dona do canal, Daniela Beruti, e o Leandro Cipollone, que é o diretor de jornalismo, que está fazendo uma grande modificação na programação do SBT na parte jornalística, no departamento de jornalismo, eles comunicaram à equipe sobre uma mudança que nós comentamos aqui, que é a lei antidesgraça, que seria o fim das pautas, aquelas pautas sensacionalistas, aquelas pautas apelativas, né? Sem você vai ter notícias policialescas, mas não vai
tipo, ter aquela exploração daquele tipo de conteúdo como estava tendo antes e como tem na concorrência. Porque a proposta é valorizar conteúdos educativos, construtivos e também mais leves. Claro que casos policiais de grande repercussão, né, na semana, óbvio que vão ser noticiados e são noticiados. Roubos, assaltos, morte, isso continua sendo dado. Teve muita gente que achou que não ia mais noticiar isso, que ia tapar só com a peneira. Não, vão continuar noticiando isso, só que de uma maneira mais, sem excessos, de uma maneira mais contida. Então, voltando a falar sobre o Pânico, tem um diretor, o ex-diretor do programa que, enfim, dirigiu, né, o programa durante o seu auge na televisão aberta, que hoje está no SBT, ele foi contratado. É o Alan Rapp. Ele dirigiu o Pânico e ele está hoje responsável pelo comando da nova fase do Aqui Agora, que vai ser apresentado pelo Felipe Macedo e a Dani Brandi. Inclusive, né, várias informações aí loucas de pessoas que foram contratadas, né, um anão vai dar previsão do tempo, um repórter mudo foi contratado também, então vai ser um programa bem louco. Como o cara dirigiu o Pânico, né, então, sem dúvida alguma, esse novo Aqui Agora vai ser uma loucura, mas essa presença do Alan acende também essa possibilidade, somando o apoio do Ratinho, também essa possibilidade de você ver o programa, né, de volta possivelmente no SBT. Já nos bastidores aí, né, da programação do SBT, esse formato tradicional do Pânico, como era feito nos tempos da Rede TV e também da Band, não cabe mais no mundo de hoje, isso aí é fato, né? O que antes arrancava gargalhadas, agora pode causar por conta da sociedade, né? Enfim, o mundo mudou completamente, aquilo que antes era correto, hoje pode ser visto pode até causar, eles já eram processados naquele tempo, hoje o programa pode até sair do ar e até a emissora perder a concessão, né? Devido à gravidade das coisas que eles faziam. Mas se o Pânico voltasse pro SBT, para televisão aberta e no SBT, você assistiria? Você acha que os tempos hoje mudaram e seria impossível do programa voltar? Opina aqui embaixo, a sua opinião é muito importante. A gente se vê no próximo vídeo.